novamente. Nosso tema é transtorno de personalidade, né? Só que é focado na classe A e C. Quem vai dar aula, no caso, sou eu, Larissa Mascarenhas, e Carol, Ana Carolina Caixa. Boa noite, gente. E aí? E uma coisa legal, gente, é porque essa aula, assim, participem, sabe? A gente vai fazer algumas perguntas, algumas coisas assim, então realmente se interaja com a gente, porque acho que é uma coisa bem importante. Certo? Ok, gente? Certo. Viu, certo. Vou começar a interação agora já, ó. Eu estou muito tá ligado. Tá, pode passar então, vamos começar. Então, a pergunta básica. O que é personalidade para vocês? Pode mandar aqui mesmo no chat, pode ligar o microfone, fique à vontade. O que é personalidade para vocês? A forma como a pessoa se expressa? Uhum. Sim. Mais alguma coisa? Algo que nos define, com certeza. Características da pessoa. Isso. Também. Mais alguém? Tipo assim, eu queria falar como se fosse assim, o perfil, como se fosse, pensando em transtorno de personalidade já um pouco, né, na verdade, mas como se fosse o perfil que a pessoa está programada a pensar, a agir, algo nesse tipo, entendeu? Uhum. Concordo. Então vamos definir, né? Pode passar. Então, gente, personalidade nada mais é do que uma junção de caracteres inatos, individuais, ou seja, a pessoa já nasce com aquilo, né? Com a experiência que ela tem durante a vida, que o meio exerce sobre ela. E aí tem uma definição que eu adoro de personalidade, que é esse último tópico aqui que eu acho massa, que ele basicamente junta três elementos: constituição corporal, temperamento e caráter. O temperamento nada mais é do que os caracteres mesmo inatos, que nascem com aquele indivíduo. Então, desde pequeno, ele já é ali ou muito sociável, ou muito tímido, né? Ou muito espoleta. Cada um já nasce com um pouquinho ali, né, de algum fator biológico, já definindo um pouco da personalidade. O caráter nada mais é do que o meio, né, que a pessoa vive, exercendo nela. Por exemplo, como ela é criada, a experiência que ela tem ao longo da vida. Então, tudo que ela insere em relação ao meio. E a constituição corporal é tipo assim, por exemplo, se a pessoa é magra, se ela é um pouquinho gordinha, se ela tem cabelo liso, cabelo encaracolado, olho azul, olho castanho, por exemplo, porque de acordo com esses caracteres físicos, muda a forma da pessoa interagir com o mundo. Então, eu adoro essa definição porque ela é muito completa. Então, é uma junção da constituição corporal, o temperamento e o caráter. Pode falar, Lari. Eu tenho uma dúvida, Lari. Então, tipo, nesse... Como é que eu digo, meu Deus? Nessa sua fórmula, então seria possível a pessoa, ao longo da vida, mudar a personalidade? Mudar a personalidade? Diga. Por exemplo, porque se ela mudar o meio que ela se, digamos, constituição corporal, se ela tem uma mudança radical, isso poderia influenciar na personalidade? Teoricamente, sim. Mas, assim, de acordo com a psiquiatria, você vai ver daqui a pouco, quando acho que você vai falar isso um pouquinho, Erol, a gente define o transtorno de personalidade, por exemplo, só ali no final da adolescência para o início da vida adulta, né, Carol? Carol tem para ajudar também nessa resposta. Então, assim, tudo é muito ainda, antes disso, tudo é muito fluido. É isso. Né? Eu acho que, assim, a sua personalidade, ela já fica mais concretizada no fim da adolescência e começo da sua vida adulta. Então, a partir daí você... Isso. Aí, a partir daí, você pode ter algumas mudanças, mas talvez não mudanças que sejam tão, né, que realmente, isso, significativas para a mudança da sua personalidade. Você pode mudar, mas não tão drasticamente. É isso. Entendeu? Talvez acentuar alguma coisa, né? Isso, exatamente. Mas, assim, geralmente bate o martelo mesmo ali de algum tipo de transtorno,
ali já com 18 anos, 16 anos. Antes disso, tudo é muito fluido, né, para aquela pessoa. Então, é isso. Exato. Então, basicamente é isso, né? São as tendências. Eu adoro essa imagem que está aqui no slide, porque ela é muito autoexplicativa. É a tendência inata, ou seja, que a pessoa já nasce com alguns traços, a experiência que ela adquire com o meio, e ao redor tem alguns fatores, né? Que são, no caso, fatores físicos, que é essa questão que você está falando, né? Se alta, baixa, por exemplo, mais gordinha, mais magrinha, socioculturais, psíquicos, né? Biológicos, e é isso. E aí, gente, quando é que vira patológico, né? Essa personalidade? Quem pode me dizer? Agora. Quando afeta a vida da pessoa, porque tudo em psiquiatria é quando traz algum prejuízo. Exatamente. Então, pode passar, por favor. Então, patológico, geralmente, é quando começa a destoar bastante do habitual e causa naquele pessoal algum sofrimento, algum prejuízo, em vários âmbitos, no âmbito pessoal, profissional, nas relações interpessoais. Então, tudo é muito... tem uma repercussão muito grande. E isso vai gerar problemas nessa pessoa comportamentais e emocionais. Então, é um desvio mesmo, acentuado da cultura daquele indivíduo, entendeu? Que ele está inserido. Então, é isso. É tudo que realmente vai gerar naquele indivíduo um prejuízo gigantesco, né? Em vários âmbitos. Não em um âmbito só. É uma questão difusa mesmo. Tá bom? Pode passar, ó. Então, agora a gente vai começar a falar um pouquinho realmente do transtorno de personalidade, né? Então, assim, como a Lara explicou, começa a se tornar patológico, então a gente tem que começar a traçar alguns padrões que a gente observa nas pessoas que têm esses transtornos em que a própria personalidade do indivíduo se torna danosa, né? Então, assim, o que a gente percebe é que muitos desses transtornos de personalidade são comuns e crônicos, justamente porque a personalidade, como a gente falou, é o que, né, continua com a pessoa para o resto da vida. Algumas, como a Lara até comentou, tem melhora, tem piora, mas a gente vai ver nos transtornos específicos. Então, acomete até bastante gente, né? 10 a 20% da população. Então, tá aqui também como surge no final da adolescência e no início do período adulto. E tem fatores predisponentes para outros transtornos psiquiátricos, ou seja, como abuso de substâncias, suicídios, transtornos alimentares. Então, eles podem até desencadear ou ser um tipo de comorbidade, né, para outros problemas. E é diferente. Pode falar. Rapidinho, desculpa de interromper, porque essa parte é tão importante que a Lari até comentou no instante com a gente, essa questão de realmente surgir no final, né, e no início do período adulto, justamente por isso. Hoje, na psiquiatria, a gente só bate realmente o martelo de transtorno de personalidade, né, geralmente ali com 18 anos, reforçando isso, não antes. Porque antes, realmente, essa questão, como eu falei, é fluido. Então, está sendo ainda várias questões, né, influenciando aquele indivíduo, e aí, basicamente, isso realmente define aquilo ali, durante essa idade, assim, 16 para 18 anos. Perdão, Carol, perdão mesmo. Nada. Mas é isso, gente. O que realmente traz a diferença do que um transtorno de personalidade para qualquer outro transtorno é que ele é crônico. Então, não é um tipo de transtorno que você tem muitas crises, muitos períodos, assim, sem período de crise ou remissão, sabe? É algo bem constante que vai acompanhar aquele indivíduo por bastante tempo da vida dele. Aí, a gente trouxe aqui os critérios do DSM, que realmente é só para a gente nos guiar um pouco, né, nessa coisa, mas a gente vai falar do DSM, mas a gente sabe que é um tipo de que todo mundo tem acesso, então para a gente não perder muito tempo assim, lendo, a gente só vai trazer alguns pontos mais importantes, que nesse caso aqui, a forma que o DSM ele destaca que existem padrões para os transtornos se manifestar, sendo eles na cognição, na afetividade, no funcionamento interpessoal e no controle de impulsos, o que é realmente onde a gente tem as grandes características dos diferentes transtornos de personalidades. E dentro deles tem um padrão que é persistente e inflexível, ou seja, que é realmente não muda, né? A grande questão é que você não pode ter um paciente que de repente está de uma maneira, de repente está paranoico e de repente está a pessoa mais tranquila do mundo. Isso não existe, tem que ser algo que se mantenha ao longo do tempo, que provoca sofrimento, como tudo, né, da psiquiatria, e de longa duração. Então, é isso.
E o que se faz, né, na caracterização desses transtornos é a divisão desses grupos, desses transtornos em grupos, sendo ele o grupo A, o grupo B e o grupo C. O grupo A tem um transtorno paranoide, esquizoide e esquizotípico, que são caracterizados como os esquisitos e excêntricos. No grupo B, tem um antissocial, borderline, histrônica e narcisista, que são os dramáticos, emotivos e erráticos. E o grupo C, que é evitativa, dependente e obsessivo-compulsivo, que são os ansiosos e medrosos. E aí, hoje a gente vai falar especificamente do grupo A e do grupo C. E aí, semana que vem, se eu não me engano, a gente vai falar do grupo B, contra A. Então, vamos lá. Transtorno de personalidade do cluster A. Então, é aquilo que a gente falou, são os esquisitos e excêntricos, né? E tem algumas características desse grupo que se repetem dentro de todos os transtornos, que dentre elas tem a desconfiança, a dificuldade de confiar, poucos e nenhum amigo, são extremamente isolados. E aí vocês vão ver esses padrões nos transtornos. O primeiro transtorno vai ser o transtorno de personalidade paranoide. E pelo nome já dá para entender um pouquinho do que é que esse transtorno, o que esse transtorno traz para a vida do indivíduo, né? Então vamos lá. Características gerais. A gente pode começar com a epidemiologia, que esse transtorno afeta 2 a 4% da população geral, que tem maior frequência em homens do que em mulheres. Então a maior característica desse transtorno é a suspeita e desconfiança em relação às pessoas em geral. E, assim, é realmente o que destaca esse tipo de personalidade. Essas pessoas costumam ser hostil, irritável e agressivo. E é isso. Esse transtorno, ele costuma ser vitalício. Foi até a pergunta de Lari. Tem alguns que são para o resto da vida e tem alguns que nem tanto. Esse, por exemplo, ele costuma ser para o resto da vida. Então, é um tipo de transtorno que a gente vai ter que realmente lidar com as consequências e tentar manejar os sintomas do paciente. Então, na clínica, esse paciente apresenta normalmente assim, ele é muito formal, ele está sempre desconfiado de tudo. Então, por exemplo, ele entra no seu consultório, ele vai estar tenso, não vai conseguir relaxar. Então, assim, você realmente, ele tem características clínicas que você já vê quando ele entra no consultório. E normalmente ele, assim, é muito sério, não ri, não faz muita piada, ele tá sempre desconfiado, assim, de você, achando que o psicólogo ou qualquer amigo ou qualquer pessoa de trabalho tá com mais intenção, querendo fazer alguma coisa contra ele. E assim, a psicoterapia desse paciente, o tratamento, né, tem a psicoterapia e a farmacoterapia. A psicoterapia é realmente acompanhar. Eles não gostam de terapia em grupo, preferem terapia individual. Sendo que o profissional não pode ser muito afetuoso, ele tem que assim, ser mais um pouco frio, justamente para não dar a entender que ele tem objetivos, como é que se fala? Outros objetivos ali, né, querendo usar o paciente, porque o paciente ele começa a pensar essas coisas, então você não pode dar muito espaço. Já a farmacoterapia, ela é muito útil para lidar com a agitação e ansiedade desse paciente. Então, normalmente um ansiolítico, ou até um antipsicótico de pequena dose para tentar manejar esses sintomas, mas não tem nenhum medicamento que vai conseguir curar esse paciente, porque normalmente, né, transtorno de personalidade, você não tem muito isso. Aí temos aqui de novo o DSM, de novo com padrão, né, desconfiança e suspeita, normalmente é no início da vida adulta. Ele preocupa-se com dúvidas injustificadas, lealdade, não consegue confiar nas outras pessoas, percebe significados ocultos, você fala alguma coisa, essa pessoa pode interpretar de alguma forma que ela entende a situação como ameaçadora, guarda rancor. E outra coisa interessante também é que eles têm muitas suspeitas dos parceiros sexuais ou cônjuges, porque eles acham que eles estão sendo estão traindo, não tendo fidelidade. Mas é isso. O outro transtorno do grupo A é o transtorno da personalidade esquizoide. Então, a pessoa que... Vamos lá, né? A etiologia desse transtorno. Esse transtorno afeta mais ou menos 5% da população geral. E normalmente afeta mais homens do que mulheres, mas ainda não é totalmente conhecido essa diferença de gênero.
Então, a característica principal desse transtorno é o retraimento social, eles são isolados, extremamente solitários e mostram desconforto com a interação social entre pessoas. Então, eles realmente trazem, né, essa questão mais da solidão, de quererem ficar mais longe de pessoas. Então, esse paciente na clínica, ele, por exemplo, não faz muito contato visual, ele é extremamente ansioso, ele não tem muito afeto pela pessoa, ele também é bem frio, mais distante, porque justamente ele não gosta de ter aquela interação, então ele tenta ser o mais fechado possível. Mas a questão desse paciente também é que ele tem uma capacidade normal de reconhecer a realidade. Então, apesar ele criar essas inseguranças, ele ainda consegue diferenciar o que é normal e o que existe na realidade, porque a gente vai ver lá no próximo transtorno que tem pessoas que não conseguem fazer isso nos outros transtornos. Então, o que difere muito esse é que ele consegue entender a realidade. Outra coisa, por exemplo, que a gente vai ver daqui a pouco é sobre a transtorno de personalidade evitativa, e o que difere esses pacientes é que eles realmente não querem ter contato social. Então, não é algo que eles eu quero ter uma namorada, eu quero ter muitos amigos e eu não consigo porque tenho ansiedade. Não é assim. Eles realmente escolhem não se aproximarem de pessoas e não terem contato social. Esse, por exemplo, não chega a ser para a vida toda. Tem pacientes que eles conseguem melhorar bastante sintomas e até ter uma vida praticamente normal depois de tratamento com a psicoterapia, que é até semelhante com os indivíduos de personalidade paranoide. Eles demoram para confiar nos terapeutas, mas após um tratamento, né, de longo prazo, eles começam a confiar nos terapeutas e começam a compartilhar certas fantasias, amigos imaginários, que muitas dessas pessoas, elas, por serem tão retraídas socialmente, elas começam a criar uma realidade não, uma fantasia própria, né? Então, assim, eles vão começar a compartilhar isso e o terapeuta aí vai começar a tratar. E aí, a farmacoterapia, o que a gente pode fazer é dar pequenas doses de antipsicóticos, antidepressivos, para tentar controlar, né, um pouco dessas fantasias. E aqui, a gente está aqui no DSM, né, 5, com ai, meu Deus do céu. As diretrizes. Então, aqui, né, um padrão de discurso de distanciamento, restrito à expressão das emoções, não desfruta de relações íntimas, extremamente solitário, não tem amigos. Então, é exatamente isso. Eles são muito, muito solitários, com frieza emocional. Então, é mais ou menos isso. Agora, né, o transtorno de personalidade esquizotípica. Eles têm um nome parecido e tem até semelhanças entre os dois transtornos, né, esquizotípico e esquizoide, só que a gente vai ver aqui que tem realmente algumas diferenças. Características gerais. Então, esse transtorno acomete mais ou menos 3% da população e a proporção de gênero ainda bastante desconhecida, mas, por exemplo, no DSM sugere que é mais comum no sexo masculino. E aqui, a grande característica desse transtorno é que eles têm pensamentos mágicos, assim, completamente, né, noções peculiares, ideias de referência, ilusões de realização, e de ilusões de desrealização. Então, realmente, você vê que a diferença desse paciente é que ele realmente cria uma realidade nova, né? E um dado que a gente traz sobre esse transtorno é que, infelizmente, 10% dos indivíduos com esse transtorno acabam cometendo suicídio. Então, é um transtorno que tem uma mortalidade até alta para um transtorno de personalidade do grupo A. Então, o que a gente percebe muito nesse paciente é que essa perturbação de pensamento e comunicação é aparente na fala. Então, ele vai começar a conversar com você e ele vai começar a ter noções, assim, meio malucas e você vai tentar acompanhar, só que você vai perceber que o mundo que aquele paciente vive é realmente diferente, está cheio de relacionamentos imaginários, temores e fantasias infantis até, inclusive, que ele vai estar compartilhando. Ele pode até alegar que tem poder, que é mágico, que tem, sei lá, realmente ele foge bastante da realidade. Como no esquizoide, eles também são extremamente isolados.
justamente porque eles preferem viver naquela fantasia. Mas, assim, o que é interessante é que o que difere esse transtorno de, por exemplo, a esquizofrenia é que eles, por exemplo, em momentos de estresse, até podem ter sintomas psicóticos, mas não chega a ser uma psicose. Então, na esquizofrenia, você tem a psicose. No transtorno esquizotípico, você não tem psicose. A psicoterapia desse indivíduo é normalmente realmente terapia e bastante tentando acolher esse paciente. O que o terapeuta não pode fazer é tentar mostrar que esses pensamentos peculiares, essas coisas que eles acreditam, por exemplo, eles às vezes até participam de culto, você não pode ridicularizar isso, você tem que trazer isso para com que ele se sinta acolhido. E a farmacoterapia desse paciente normalmente são antipsicóticos para lidar, né, justamente com essas ilusões, e antidepressivos, justamente por ter a taxa de suicídio tão alta. E aqui a gente tem, né, de novo o DSM, e a gente percebe que são déficits sociais, interpessoais, com distorções cognitivas. Então, não é simplesmente evitar pessoas e ter paranoia, não, gente. É distorção mesmo. Então, eles podem até, inclusive, ter sentimentos físicos, sentir que, por exemplo, ele está nadando. Realmente, eles saem um pouco, né, da realidade. Então, eles vão ter crenças estranhas, ilusões corporais, desconfiança também, como a maioria dos transtornos do grupo A tem essa desconfiança, né? Ausência de amigos e ansiedade social excessiva. E aí, o que a gente estava até comentando, né, é o Hilário, que a gente acha que esse filme, né, a Fantástica Fábrica de Willy Wonka, que acredito que muita gente aqui já provavelmente já assistiu. Eu amo. Gente, é minha infância. Pois é. Eu tô apaixonada por esse filme. O personagem principal, né, o Willy Wonka, até aparenta viver em um mundo de fantasia, não sei o quê. E a gente achou até alguns traços parecidos. Então, se vocês quiserem assistir e começarem, né, a ver se tem paralelos, é bem legal. Eu acho que super tem, sabia? Realmente ele cria ali naquele mundo dele, né? Um mundo realmente fantasioso, as coisas assim, né? Não, o com rio certeza. de chocolate, né? Os palumpas e tal. As histórias que ele conta. Que ele foi pra floresta comer. Mas tem. Eu amo, gente. Demais. Pois é. Aí vamos aqui. Vamos lá, gente. Então vamos agora para o cluster C. Os transtornos de personalidade cluster C, que são aqueles, né? Medrosos, ansiosos, né? Perfeccionistas. Vamos lá falar um pouquinho de cada um agora. Pode passar. O transtorno de personalidade evitativa, pode passar, tem a prevalência, gente, de 2 a 3% da população geral, né? É relativamente ok, né? Assim, não tem tanto impacto assim, mas é um dado significativo. Não sabe muito bem as causas que levam a esse transtorno, tá? Entretanto, há alguns estudos que apontam que pessoas que na infância, por exemplo, sofreram algum tipo de rejeição ou aceitação, né, social, por exemplo, são mais propensas a ter esse transtorno. Geralmente, esse indivíduo ele se comporta como? Ele é muito tímido, ele é muito sensível a uma avaliação negativa. Então, ele vai tentar não se expor a situações que ele vai ser criticado, que ele vai ser falado, que ele vai ter algum comentário em relação a ele. E por isso que ele se inibe socialmente, para poder ele meio que evitar se expor a certos tipos de coisa, por exemplo, que é uma avaliação negativa, por exemplo, né? É um indivíduo muito vulnerável a transtornos depressivos, né, e ansiosos, com fobia social, então realmente ali ele vai querer não ter muita relação interpessoal com as pessoas, justamente por esse medo de sofrer críticas. Esse paciente geralmente submetido, né, a gente indica para ele uma terapia comportamental cognitiva, geralmente. A farmacologia, a gente geralmente só indica para ele tratamento medicamentoso se ele tiver uma associação com depressão, né, e ansiedade, o que é algo muito comum, né? Intubação ansiolítica ou antidepressivo. Pode passar. Aqui, né, tem os critérios do DSM-5, como o Carol tinha falado, eu não vou ficar aqui falando de cada um, assim, porque acho que vai ficar uma coisa muito maçante.
Mas, assim, de forma geral, é um padrão difuso, né, de inibição social. É um indivíduo que ele é muito inadequado, né, ele fica muito hipersensível a avaliações negativas. E ele tem que ter, basicamente, 4 ou mais dos seguintes critérios, que no total são 7. Então, ele vai evitar atividades profissionais que envolvam contato interpessoal. Ele não vai se dispor a envolver com pessoas, né, para poder não ser criticado, por exemplo, ou não aceito, né? Ele vai ser reservado em relacionamentos íntimos, vai se preocupar com críticas ou rejeições. É um paciente que ele é muito inibido socialmente, né, em situações interpessoais, se sente muito socialmente incapaz, né, inferior aos outros, né, com uma autoestima muito baixa. E ele, de forma geral, ele reluta em assumir riscos pessoais, né? Então, é isso. Pode passar. Pronto. O dependente, gente, pode passar. A prevalência também é muito, muito baixa, não tem muito impacto, né? Se vocês verem, não chega nem a 1%. É de 0,4% a 0,6% ali. É mais frequente no sexo feminino. De modo geral, o indivíduo que ele tem um comportamento de submissão, de apego, ele não consegue tomar decisões sozinho, então ele tem que ter de forma constante uma assistência para poder meio que assumir as coisas por ele, né? Porque ele sozinho, ele acha que ele não se basta, né? É um indivíduo muito vulnerável a transtornos depressivos, ansiosos, de personalidade, né? Com borderline, o evitativo, né? E o histriônico, que vai ser na semana que vem, né? Borderline e histriônico. A gente trata esse paciente também com terapia, geralmente o transtorno de personalidade a gente trata a maioria com terapia mesmo. A farmacologia ela é muito ainda estudada, não tem nada muito específico, muito definido, então a gente só trata esse paciente com medicação mesmo. Quando ele tem uma associação, né, com depressão, com ansiedade. Falhou? Não, só meio que ficou um ecozinho, mas já voltou. Vai sumiu, vai ser estranho. Sei que fui eu. Meu Deus. Voltou? Eu deve ter sido minha internet. Voltou. Então, farmacologia geralmente. Voltou o slide, gente? Aqui já voltou já. Peraí. Vou ver. Gente, a minha era mal. Ai. Vou continuar então, tá? Então, voltou. Pronto, foi. Agora eu vou continuar. Então, a farmacologia, geralmente, vou retomar essa parte. A gente indica para ele algum tipo de medicamento, ansiolítico, antidepressivo. Geralmente, quando ele tem alguma associação com depressão, com ansiedade, a gente passa para ele algum tipo de medicação. Pode passar. Então, o diagnóstico, né, pelo DSM-5 desse indivíduo, né, ele tem uma necessidade difusa e excessiva de ter cuidado. Então, ele vai ter um comportamento de submissão ali frequente, de apego. Ele tem que ter, basicamente, 5 ou mais dos seguintes critérios abaixo, que no total são 8. Então, ele vai ter dificuldade de tomar decisões, ele vai precisar de que os outros assumam coisas para ele, porque ele não tem autonomia para isso, ele não se sente autônomo para isso. Tem dificuldade para manifestar desacordos, então ele não gosta muito de se indispor, né, para poder não perder ali com a outra pessoa a aprovação ou o apoio, por exemplo. É um paciente que cursa com muita falta de autoconfiança, também com uma autoestima muito baixa. Ele vai extremos para poder obter carinho. Ele se sente muito incapaz de cuidar de si mesmo. E ele é um paciente que ele tem que estar sempre com outro. Então, ele acaba no relacionamento que ele logo embarca em outro, para poder nunca ficar sozinho. Ele precisa sempre de alguém para poder estar com ele. É algo que realmente ele depende daquela pessoa, para poder, de fato, meio que viver mesmo. E ele tem preocupações irreais, com medo de ser abandonado, né? A própria sorte. Pode passar. Ó. Esse transtorno aqui, eu acho um transtorno mega importante, porque ele é muito prevalente nessa sociedade, que é o transtorno de personalidade obsessivo compulsivo. E eu tenho uma pergunta para vocês, antes de começar a falar aí dele. O transtorno de personalidade obsessivo compulsivo é igual ao transtorno obsessivo compulsivo? Covardia, eu não posso responder. Alguém sabe me responder se é, se não é? Ninguém, gente.
Acho que não. Não é. Exatamente, não é. Eu vou falar porque agora. Pode passar, ó. Por favor. Então, gente, nós chamamos geralmente de TPOC, né, e TOC. São coisas diferentes, tá? E para poder entender isso, a gente tem que relembrar dois conceitos muito importantes na psiquiatria, que é egocintônico e egodistônico. Egocintônico é tudo aquilo que está com sintonia em relação às vontades e afetos de vida e anseios também. É o caso, no caso do TPOC, que é o transtorno de personalidade obsessivo compulsivo. Então, aquele indivíduo, ele de fato, ele acha que tudo que ele faz, a forma como ele leva a vida, tudo que ele exerce na vida dele, é o certo. Ele não se incomoda com isso. Para ele, tudo que ele faz é tranquilo, tá certo, é tudo ok, ele não sente nada por isso. Inclusive, ele discorda de quem seja diferente dele. Então, para ele, o normal é a forma que ele age, né? Que ele vê a vida, que ele vive a vida, por exemplo. O ego distônico, que é o caso do TOC, é uma experiência indesejada. Ela é contrária a valores morais e anseios do paciente. Então, aquele paciente, né, que tem pensamento obsessivo, só que ele não quer pensar naquilo, né? Só que o pensamento, ele vem, né? Ele é intruso, ele brota na cabeça daquele paciente. Para poder, então, aliviar aquela angústia, ele tem que praticar rituais. Então, egossintônico, que é o caso do TPOC, é aquele paciente que ele realmente tem sintonia com o que ele vive, ele acha que ele está ótimo, tranquilo, não tem problema nenhum, que ele está da forma que ele vive. O ego distônico, não. Ele sente realmente uma angústia, ele sente que tem algo errado, só que realmente é algo que ele tem que praticar, no caso, o ritual, para poder não sofrer mais, né, para poder aliviar aquela angústia que ele tem. Certo? Conseguiram entender? Pronto. Vamos lá. Mas... Pode passar, por favor. Então, o transtorno de personalidade obsessivo compulsivo, obrigada, Lari. A prevalência, né, é bastante alta, chega até 8%, tá? É muito frequente no sexo masculino, mais frequente, perdão, no sexo masculino. E, de modo geral, ele é um paciente que é muito detalhista, ele é metódico, ele é perfeccionista. E ele vai ter uma devoção excessiva ao trabalho e à produtividade. E não tem a ver, gente, com questão financeira, não. Porque ele gosta de ser assim. Ele gosta de realmente trabalhar muito, de ser muito produtivo. Ele leva a vida assim. É muito controlador, por sinal, eu acho que é a principal característica desse transtorno. Ele é muito controlador, então ele quer tudo do jeito que ele quer mesmo, né? Ele acha que as pessoas não podem fazer nada diferente dele. Ele é realmente, assim, bem cri-cri no que ele acredita. É muito rígido e também é muito teimoso. São vulneráveis a transtornos ansiosos, né, como fobia social e específica. Pode passar, ó, por favor. E esse transtorno, no caso, quanto mais o paciente não trata, esse transtorno ele vai ficando pior ao longo do tempo. Então, se esse paciente não consegue, muitas vezes, entender que ele está com algum prejuízo, por exemplo, já vai aumentando mais esse transtorno, ficando cada vez pior, mais metódico, né? Mais cri-cri mesmo com as coisas, e isso aí vai fazendo para ele cada vez mais prejuízo. Só que esse paciente, gente, é um paciente que ele tem resistência em buscar ajuda, porque ele é egocintônico. Então, ele acha que como ele vive a vida dele, como ele age com a vida, com os relacionamentos, com o seu trabalho, é o normal, é o que tem que ser seguido. As pessoas que são contra dele, teoricamente, erradas, né? Estranhas, né? O certo seria como ele vive a vida dele mesmo, com regra, com perfeccionismo. Então, é isso. O tratamento, né, principal sempre vai ser terapia farmacológico, geralmente vai usar só realmente sintomáticos, né, para poder aliviar ali algumas coisas, ter paciente algumas questões, ele ficar um pouco mais calmo, pode ser ansiolítico, por exemplo. Mas, realmente, farmacologia é algo que, em questão de personalidade, é tudo ainda muito pouco assim, consolidado, né, para poder realmente medicar esse paciente com certeza. E é isso. Pode passar. E os critérios diagnósticos, né? De modo geral, um padrão difuso de preocupação com ordem, perfeccionismo e controle mental, né? Esse paciente tem que ter, basicamente, 4 ou mais dos seguintes critérios, que no total são 8. Então, ele é preocupado com detalhes, com regras, com listas, com ordem, com organização, horários. É um paciente que demonstra perfeccionismo durante suas tarefas, né, diárias.
é muito dedicado, né, como eu falei, ao trabalho, à produtividade. Isso não tem a ver com questão de dinheiro, porque ele realmente gosta de ser assim, né, de ser produtivo, de ser dedicado. É um paciente flexível, então tem que ser como ele quer as coisas. Se não for como ele quer, realmente ele fica muito chateado. Ele é incapaz de descartar objetos usados. Ele reluta em delegar tarefas, porque ele sempre acha que como ele faz as coisas é o modo perfeito. Se alguém faz as coisas que ele faz, não está perfeito, é só ele que sabe fazer as coisas, né? Tem um estilo de vida, assim, que é muito limitado em relação a gastos. Ele não gosta de gastar muito, né? Ele é assim, né? Seguro com dinheiro. E exibe rigidez e teimosia. Entenderam, gente? Tem isso? Tudo certo? Certo? Alguém? Tá me escutando? Perfeito. Ótimo. Então, vamos praticar, né? Ver se vocês conseguiram entender mesmo. Alguém tem alguma pergunta? Quer revisar algum transtorno? Alguma coisa assim? Quer fazer alguma... Exatamente. Quer fazer alguma... acrescentar alguma coisa que acho que poderia ser colocado? Aí, pô, a gente fica na paz. Tudo certo, né? Então vamos. Fico nervoso com pessoa. É de boa, gente. Questão 1. E aí? Quem vai ler pra mim a questão 1? É só ler, gente. É só ler. Calma. O psiquiatra observou, após meses de acompanhamento do paciente masculino de 20 anos de idade, um padrão difuso de distanciamento das relações sociais e uma faixa restrita de expressão de emoções em contextos interpessoais. Essas características já tinham surgido há anos e estavam presentes em vários contextos na vida desse rapaz. Ele também apresentava outros elementos, como falta de desejo de relações íntimas, inclusive ser parte de uma família, opção quase invariável por atividades solitárias, falta de prazer em quase todas as atividades cotidianas, indiferença a elogios ou críticas das outras pessoas e demonstração de distanciamento emocional. A partir dessas características apresentadas, qual é o diagnóstico mais provável para o caso desse rapaz? E aí, gente? O que vocês acham? Eu acho que essa é a questão mais difícil. É difícil. Eita, meu Deus. Eu diria C. E já... Ai, gente, vai de C também, quando eles fazem... É legal essa questão, porque a gente vai discutir algumas coisas aqui. Uhum. Ficou entre B e C aí, né? Ficou entre B e C aqui. Vamos ver. Bem dividido. Vamos ver qual é. É B. Sabe por que é B, gente? Vou falar por quê. São bem parecidas mesmo. Bem parecidas, mas uma coisa que é bem diferencial é porque no esquizoide realmente ele não tem desejo sexual de relações íntimas, por exemplo, de interesse de ter uma família. Ele não tem esse interesse, ele não se incomoda com isso. Realmente ele não quer ter. A evitativa, ele tem vontade de ter. Só que por ele ser tão tímido, né? Ter esse limite social, ele não consegue ter desejo de ter. Mas o desejo ele tem de ter, entendeu? Compreenderam? Ficou meio confuso? Pronto. Pronto, é isso aí. Quer falar alguma coisa, não? Não, você falou certinho, isso mesmo. É questão do desejo, a diferença é o desejo. Pronto. Questão 2. Quem vai ler pra mim, gente? É questão 2. Cri. Eu leio, voltei. Lari, vai lá. já li. Nathan vai ler a 3, então. Nathan. Não, pode ler então, Nathan. Eu leio a 3. Tá bom, vai. O transtorno de personalidade esquizotípica difere do transtorno de personalidade esquizoide por apresentar A. Afeto restrito. B. Delírio de referência. C. Distorções perspectivas. Ou D. Distanciamento social. E aí, gente? O que vocês acham? Oi? Opa aí. É isso mesmo. A galera tá arrasando. Essa aí parece... É isso aí, gente. É exatamente isso, né? A questão das distorções perceptivas. É bem parecida, mas o esquizotípico, ele realmente tem as distorções, né?
Vamos para 3? Vamos. Willy Wonka também. É verdade. Marcante. O paciente com transtorno de personalidade dependente, uma condição psíquica persistente, apresenta uma grande necessidade de ser cuidado, razão porque adota um comportamento marcadamente submisso em relação ao outro. Agora eu vou ler para mim aqui na minha cabeça, gente, peraí. É uma afirmação, gente. É verdadeiro fato. Aê. Aí. Essa tá bem tranquila, né? O dependente, ele tem que ter sempre, né? Ele vai ser submisso, apegado, ele quer ser cuidado pelo outro. Então é isso. Quem vai ler pra mim agora 4? Eu posso ler. Quarta e última. Vá, Thay. Aproximadamente 50% de todos os pacientes psiquiátricos apresentam um transtorno da personalidade, com frequência comórbidos com outras síndromes clínicas. Verdadeiro ou falso? E aí? Isso é real. Mas é porque isso é muito... A própria personalidade, o próprio transtorno de personalidade já te faz, né, ter outras comorbidades psiquiátricas. Sim. Gente, é sério, se você olhar o DSM-5 mesmo, ele sempre descreve nos transtornos que é muito comum. Ansiedade mesmo, depressão, muito comum, na maioria dos transtornos. Exato. Então, assim, realmente é bem marcante. Isso é um dado real e oficial, entendeu? E aí, eu sou... Dúvidas? Exatamente. E aí, fala que alguma coisa? E aí, Cláudia?